O Jornal do Meio-Dia está de volta e a Câmara dos Deputados aprovou por 314 votos a 168 a chamada PEC da blindagem, que na prática amplia a proteção judicial de deputados e senadores. A proposta de emenda à Constituição permite à Câmara e ao Senado que barrem a abertura de processos criminais contra os parlamentares. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o advogado e especialista em direito eleitoral, Hélio Ramos. Boa tarde, Hélio, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde aí a todos os telespectadores, né? Mais uma vez, um prazer estar aqui falando de direito. Doutor Hélio, essa tal de PEC das prerrogativas que eles estão chamando lá em Brasília, na realidade é sim um pacote da impunidade, não é? Historicamente, quando você puxa esse texto que já existiu de 1988 a 2001 na Constituição, você verifica um score muito restrito de autorizações de parlamentares processados, né? Algumas situações desse projeto, que foi proposto em 2021, foram restringidas. Por exemplo, o artigo 14, que estava na redação inicial, foi retirado. O artigo 27, que estendia essa blindagem aos deputados estaduais e deputados distritais também, né? Foi retirado do texto e aí ficou somente ao Congresso Nacional a alteração em relação aos artigos, se não me falha a memória, 53 e 102 ou 105 da Constituição. E aos presidentes de partidos. Isso, além disso... Mas essa aberração. Incluiu uma novidade, né, que são os presidentes de partidos. É interessante... É isso que eles chamam de jabuti. É interessante você ler a fundamentação, a justificativa do projeto, porque é posto como uma situação de equilíbrio entre os poderes por conta de uma suposta perseguição do Supremo, mas não se verifica isso na prática e nos números em relação às autorizações, em relação às próprias investigações. Doutor, então muitos deputados que votaram favoravelmente à PEC afirmam justamente que é um mecanismo que já existiu na Constituição, que agora, ou seja, que haveria uma legitimidade assim, vinda lá originalmente. O que mudou na sua visão? Por que agora é diferente? Gostaria que o senhor falasse também, essa blindagem é contra todo e qualquer tipo de processo, até na esfera civil ou não? E em relação a esse sistema de freios e contrapesos, o senhor acredita que existe um problema hoje nesse equilíbrio institucional, mas que isso talvez não resolveria? Na verdade, várias perguntas em uma. Na verdade, essa questão do equilíbrio dos poderes, da harmonia, que é uma cláusula pétrea constitucional, sim, ela é posta como uma suposta justificativa para poder se criar essa ampliação das prerrogativas, que alguns estão chamando de blindagem, outros de impunidade e por aí vai. Ela tem a ver com ações... E outros de bandidagem. Isso. Ela tem a ver com ações penais, principalmente. Porque as ações cíveis, elas não têm o condão de prerrogativa de foro. Ou seja, um deputado federal, ele responde por uma ação civil de improbidade administrativa no primeiro grau e não perante o Supremo Tribunal Federal. Isso continua, então? Isso continua, mas aqui nós estamos tratando de ações penais. Eu queria puxar o histórico, até o vereador Daniel Monteiro puxou também, mas dois casos emblemáticos. Um do Hildebrando Pascoal, que era deputado federal e que o da motosserra. Da motosserra, com tráfico de drogas, com homicídios, chacina e tudo mais, né? E um outro deputado federal, dos 254 pedidos, somente um passou, que foi o do Jades Rabelo, de Rondônia, que foi por uma receptação de um caminhão roubado e que, pasmem, cerca de alguns meses depois, a própria Câmara dos Deputados cassou o deputado Jades Rabelo por tráfico de drogas.
um deputado de Rondônia. Então, assim, quando você coloca essa questão, salta aos olhos um texto constitucional. Todos são iguais perante a lei, né? E aí você cria uma casta de parlamentares que não vão responder a delitos comuns, né, para poder se livrar e, inclusive, apesar de que a PEC traz a questão da suspensão da prescrição, que é uma questão penal, mas ela traz aí uma possibilidade de que pessoas que estejam sendo acusadas de crimes graves se candidatem, se elejam e aí, ao chegar lá, não poderão mais sofrer reprimendas de quem tem a prerrogativa de julgá-los, que é o Supremo Tribunal Federal. E a acusação exatamente aí é o seguinte, é de que deputados estão querendo se esconder atrás do mandato parlamentar. E entra algo mais grave. Os líderes de facções criminosas poderão, não é, querer se eleger para poder ter esse salvo-conduto oficial, usar o mandato popular para não responder pelos crimes. Ou seja, abrindo a porteira para as facções criminosas. Veja-se que, no apagar já da aprovação, retiraram a alteração das assembleias. Mas imagine a situação. Um deputado suplente que estava no exercício do mandato, TH Joias, que tem uma foto dele deitado num colchão de 5 milhões de reais, né? E outros filmes e outras provas, e que ele foi preso. Numa situação dessa, ele estaria o quê? Em 24 horas teria que ir para a Assembleia para poder julgar. Isso aí não está, foi retirado. Mas vamos trazer isso agora para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional, para o Senado. E aqui eu queria chamar a atenção do posicionamento da senadora Damares. Por mais que, às vezes, a gente tenha, vamos dizer assim, divergências em alguns posicionamentos a vários senadores, eu, enquanto cidadão, posso ter isso e os tenho, mas eu queria elogiar a senadora Damares, que é uma senadora da direita, que, ao saber da aprovação, ela foi à tribuna da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e desceu a lenha falando o português bem rasgado na PEC da blindagem, dizendo que o Senado não pode compactuar com essa situação. Inclusive, ela cita uma discussão em relação a um deputado ou um senador que respondesse por um crime de pedofilia previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou no Código Penal propriamente dito. E aí você teria uma prerrogativa de se colocar alguém respondendo por um crime asqueroso desse, com o privilégio de ter toda uma ritualística especial. E, pior de tudo, a PEC, me prolongando um pouco na resposta, ela já nasce com um problema de vício de constitucionalidade. Por quê? A questão da votação secreta. A questão da votação secreta na PEC, ela tinha sido reprovada e por uma chamada emenda integrativa, ela vem na manhã do dia seguinte, na madrugada do dia 16 para o dia 17. Essa questão da votação secreta, que já foi excluída, foi reprovada, no dia seguinte, com a tal da emenda integrativa, ela vem e é aprovada. Aí alguns deputados se manifestaram dizendo que iam procurar o Supremo, que inclusive não só deputados, como qualquer um que esteja legitimado pode procurar o Supremo para poder discutir se há um vício formal nessa PEC, né, além da questão política que tem que ser tratada direto com os nossos senadores e, pelo que eu já vi, os nossos senadores de Mato Grosso estão se posicionando aí de forma bastante meritosa. Doutor, e qual seria o caminho, então, para talvez, né, muitos deputados dizem que foi uma medida, um remédio amargo diante do desequilíbrio institucional. Não haveria um outro caminho? Essa PEC, eu até perguntei antes, ela não acentua ainda mais esse desequilíbrio? Na sua visão, o que precisa hoje? O Congresso, ele está omisso, ele busca essas alternativas que acabam, né, trazendo impunidade, enquanto teriam muitas outras, não? Olha, essa questão da PEC da blindagem, eu, assim, fugindo... Só para complementar o questionamento da Camila,
não tem nada a ver com liberdade de expressão isso aí, não é? Não. Essa PEC da Nós estamos falando de impunidade. crimes comuns. É. Nós estamos falando de estupro, estupro de vulnerável, pedofilia, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, homicídio, chacina, trabalho análogo a escravo. Qualquer semelhança não é coincidência. É, porque a narrativa é essa, de liberdade de expressão, né? Não. Eu fugindo da minha função de jurista tão somente, mais como cidadão, eu enxergo às vezes uma questão de discussão política, de repente, olha, nós tiramos aqui a PEC da blindagem, mas nós aprovamos a anistia e tal. Uma questão de jogo e tal. Acordos, de repente, né? Acordos políticos. E a gente que está fora, que não somos parlamentares, a gente nem fica sabendo. Mas é interessante e é democrático que a população se aproxime desses assuntos para poder efetivamente discutir quem nos representa e no ano que vem nós temos eleições. E quem não nos representa. Verdade. Ou não deve continuar, né? É. Representando de uma forma errada. Obrigado, doutor Hélio, pelas informações e pela presença aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.